PC, Gabriel Harry TV Coxa. Mais um jogo que o Coxa sai perdendo e novamente tem o poder de reação, né? Chega a virar o jogo, mas no final do jogo de novo toma um empate. Seria pela idade dos meninos, talvez um pouco mais afobados, querendo matar o jogo, querendo fazer o terceiro gol. O que dá para explicar para o torcedor desse empate hoje aqui no Couto Pereira? Bom, ter sofrido o primeiro gol naquela circunstância é justamente a idade, né? Que técnica de aproximação, técnica de frenagem, para você conseguir colocar o pé na bola, isso é bem da idade. E ter sofrido o pênalti, a gente não pode culpar o Taverna pelo lance. Mas ter saído atrás obriga a equipe que ela não pode jogar o jogo do gramado, ela tem que jogar o jogo da chuva. Então, jogar o jogo da chuva, estando atrás, fez com que eles redobrassem os esforços. Então, a partir do segundo tempo, quando a gente abre a equipe para tentar buscar, a gente consegue empatar, consegue estar na frente. E, como eu disse, sofremos um pouco até conseguir fazer o segundo gol, justamente porque você tem que jogar o jogo do campo. É o que o campo te oferece em função da chuva. Não que o campo esteja ruim, é que havia poças, você não pode trocar passes laterais sem saber se a bola para ou não. E sofrer o gol no final falar da juventude, eu acho que é muito duro com eles. Eu acho que é um erro coletivo que acontece e talvez eles estão mais sentidos de ter visto o torcedor aqui na chuva, torcendo por eles, de não ter vencido o jogo. Eles estão mais sentidos por isso. E agora a nossa função é isso, é ir corrigindo passo a passo esses meninos para tentar fazer com que eles entendam quanto custa você ter o estádio em chuva cheio, os torcedores querendo a vitória, cobrando o resultado e cobrando a atuação, e eles terem que se adaptar à chuva. Então eu acho que o que fica para nós é a evolução do jogo anterior para esse, e existe uma evolução, e agora seguimos a categoria treinando normalmente. PC, na entrevista anterior aqui, você disse que erro no sub-20 é estatística, né? E a pergunta é assim, mesmo sendo sub-20 num campeonato que vale muito, embora para alguns nem tanto, mas não só em nível de preparação, mas nível de competitividade também, com a presença mais uma vez da boa torcida do Coritiba aqui no Couto Pereira, eu queria que você avaliasse então se a questão assim de erro no sub-20 estatística e um ponto conquistado de 6 dentro de casa, numa situação atípica de um jogo de muita chuva, de 2 expulsões e de muita trocação, principalmente no primeiro tempo. O que eu sempre quis dizer é que nós estamos sob constante avaliação. Então, depois desses 2 jogos, onde 6 pontos a gente consegue apenas 1, nós sim precisamos estar prontos para as consequências. Por quê? Porque você entrega para a equipe profissional apenas 1 ponto, e ela deve estar já em Maringá. Baseado nisso, esses meninos precisam amadurecer para saber que nós não fomos capazes de cumprir com o que era combinado e sobrepor o risco que o clube correu em deixar nós, no caso, fazer esses 2 jogos. Então, eu acho que para nós agora, o clube avalia o que foi feito até agora, para saber se realmente esse é o caminho, baseado na cultura do clube. É isso o futebol que o Coxa quer, é isso que o necessário para que os meninos estejam na equipe profissional. Então agora, como eu disse, é a avaliação da direção do clube, da direção técnica, para que nós possamos entender que existe uma cultura, existe um clube gigantesco, uma torcida gigantesca, e tem 2 detalhes que são importantes. Estilo e história, você não negocia.
A história está colocada. O estilo, a cultura é aquilo que o torcedor quer ver. Então, tudo isso vai para a mesa agora de avaliação para saber se estamos ou não no caminho certo. Boa noite, PC. Até te perguntar, em cima do resultado, né, que você falou que era bem importante, mas você já deu a sua opinião a respeito dos resultados que não vieram, né, apenas um empate. Agora, outro ponto era essa questão de expor os meninos, né, para jogos contra times profissionais. Londrina é um time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, então, em linhas gerais, né, depois do jogo contra o Foz, depois do jogo de hoje, qual que é a tua visão dessa nova experiência de um time alternativo do Coritiba jogando contra equipes principais? E só emendando assim, você fala, volta a treinar a categoria, assim, como vai ser daqui para frente? É o sub-20 mesmo ou mantém esse grupo alternativo assim para alguma ocasião que possa aparecer? Não, a equipe profissional já deve estar em Maringá, mas a categoria segue treinando normalmente a serviço da categoria principal. Não, os profissionais eles se representam a equipe profissional e a categoria em si ela segue treinando. Então, o nosso compromisso, em teoria, para a categoria, é o começo do Campeonato Paranaense, dia 21 de fevereiro. Mas nós precisamos estar no CT a serviço da finalização da pré-temporada da equipe principal e, caso aconteça, por uma decisão do clube ou da comissão técnica profissional, que nós tenhamos que fazer mais alguma partida, isso é uma decisão deles, onde, como eu disse, eles vão avaliar tudo que foi feito e saber se é necessário ou não que a gente esteja em mais alguma partida. Por isso é importante que a categoria siga a sua programação, treinando, se desenvolvendo, tentando levar eles no limite, que é uma coisa que me foi exigida, e eles estão sentindo que o limite é esse. Sentir o nível da cobrança, sentir que o torcedor ele apoia, mas é impaciente. Então, a gente lamenta não ter respondido com o resultado, mas, como eu disse, a avaliação agora é da gestão técnica do clube e nós, assim, só estamos muito entristecidos pelo esforço que o torcedor faz sábado à noite com chuvas de estar aqui nessa quantidade de pessoas. Boa noite, professor PC. Acho que na minha visão, assim, desses dois jogos, um jogador que acabou tendo seu destaque foi o Brian, né? Um jogador que teve o seu destaque, né, sua experiência, mesmo jovem, né, no futebol italiano, retornou novamente ao Coritiba, que ele, inclusive, ganhou várias oportunidades no ano passado com o senhor, né, na Taça FPF. O que falta para esse jogador estar pronto para servir ali o time principal? Isso também é uma palavra na categoria de base que se usa muito no momento de transição de base para o profissional. Estar pronto ou não estar pronto. Eu não penso assim. Eu acho que quais comportamentos coletivos e individuais esse jogador precisa para servir a cultura do clube Coritiba. Então ele é um jogador moderno, potente, veloz, irreverente, correto? Boa finalização de fora, mas, na minha opinião pessoal, não estou aqui falando em nome do clube, ele, na fase defensiva, precisa de comportamentos no campo de ataque que são primordiais para uma equipe de Série A. Então, isso é desenvolvimento. Mas a evolução dele está muito clara. Por quê? Porque o jogador do futuro, se ele não for potente, se ele não for veloz, e principalmente, se ele não conseguir raciocinar à frente do adversário, ele vai ter dificuldade. Porque a maneira como ele resolve o problema dentro do campo vai estar aliado a antecipar. Então, o jogador é uma característica que vai ser preponderante para o jogador moderno, que é antecipar o adversário. Não é antecipação com bola, é antecipação sem bola. Então, eu acho que ele, amadurecendo nesta área, na área de comportamentos individuais e coletivos, na fase defensiva, que eu acho que é um potencial do clube a ser explorado. PC, boa noite. Boa noite. Nessa partida de hoje, você teve um reforço de dois atletas, né, que foram o João Almeida e o Thiago Kozer. Eu queria saber o quanto isso estava dentro do planejamento ou foi algo apenas por conta do resultado da partida de estreia, da derrota diante do Foz do Iguaçu. Eu acho que não. Eu acho que
você vê 2 atletas profissionais. O atleta profissional ele sai de férias e cumpre o programa de treinamento durante as férias. Então, você vê o Kozer e o João, parece que não saíram de férias. Então, tecnicamente, no mesmo nível que saíram de férias, vamos dizer assim. Então, foi uma decisão da comissão técnica da equipe profissional. Na minha opinião, não teve relação com o jogo anterior. Foi para que se veja realmente em loco, principalmente a dupla, que é o Guilherme e o Kozer. Até porque você tem Série A. E uma das coisas que eu sempre disse para os meninos é que vocês não estão lutando pela ficha 2 do profissional. Vocês estão lutando por uma ficha. Vocês vão disputar as fichas lá, se vocês estiverem em condições para isso. Então, eu acho que não foram reforços importantes para nós, mas eu não vi relação com o resultado anterior, não vi o planejamento mesmo da pré-temporada da equipe profissional.